A mountain bike foi uma bicicleta feita para andar em terrenos off-road. Quando você fala de mountain bike, você pensa que é aquela bicicleta de pneu gordinho com um guidão mais largo, só que tem muitas outras coisas que podem interferir no tipo de mountain bike que você vai usar. Uma das coisas, qual o uso do terreno que você vai fazer na sua mountain bike. Se você vai descer em trilhas, você vai descer, você vai fazer somente subidas, se você vai andar em terrenos de estradas. Então, cada tipo de nuance desse tem um tipo de bicicleta que você vai usar. Dos anos 80 para cá, as bicicletas mountain bikes, elas tiveram um grande up na questão dos equipamentos. Então, hoje elas tinham de 7 a 36 velocidades, com 1 ou 3 coroas no pé de vela. E no cog traseiro, ela tem de 4 a 12 velocidades. O primeiro usuário de mountain bike que se tem notícia foi o 25º Batalhão de Bicicleta dos Estados Unidos, em 1896. Era um grupo de infantaria do Buffalo Soldiers dos Estados Unidos. E esse grupo saiu do Forte Missouri, Montana, e pedalou até Yellowstone, numa distância total de 804 quilômetros. Isso tudo passando por terrenos irregulares. E isso foi a primeira vez que bicicletas foram usadas nesse trabalho, porque isso era feito com cavalos nos Estados Unidos, para percorrer longas distâncias. A primeira corrida de mountain bike. A primeira corrida de mountain bike que se tem notícia hoje foi em 1902. Foi a partir das corridas de rua, e esses mesmos ciclistas, quando estavam nas provas, eles usavam o interior, a parte de dentro dos terrenos agrícolas, para fazer esse atalho nas provas, por cachoeiras, por rios, e isso deu muita emoção e muita notoriedade para o esporte. Ou seja, isso tudo era feito para chegar na linha de chegada o mais rápido possível. E isso deu lugar ao esporte do ciclocross, que inclusive até hoje, surpreendentemente, ainda está em expansão. Em 1966, em Oregon, um membro de um clube, eu acho que é assim que se pronuncia, Chemicate, ele construiu uma bicicleta para terrenos acidentados, ou seja, para trilhas, e geralmente era em montanha, chamou-a de mountain bike, que aqui é chamada bicicleta fora de estrada ou bicicleta para montanhas. No ano de 1968, na Inglaterra, o Guelph Apps, um piloto de teste de motos, começou a testar projetos de mountain bikes, ou seja, de bicicletas off-road, para andar fora de estrada. Ele começou a usar as técnicas que ele usava no motociclismo para as trilhas de bicicleta. Já em 1970, o esporte tornou-se popular nos Estados Unidos, exatamente no norte da Califórnia, onde os ciclistas começaram a usar as bicicletas de pneu balão para descer as encostas, as ladeiras mais íngremes, onde eles poderiam ter uma estabilidade e um conforto maior nessa bicicleta. Em vários estados elas foram chamadas por nomes diferentes. Blowners na Califórnia e no Colorado, Dirt Bombers foi chamada no Oregon. E um cara chamado Joey Blazer, que era um fabricante de quadros de bicicletas, e usou essa ideia para formar as primeiras mountain bikes, já como se conhece hoje. Inclusive essas foram consideradas as primeiras mountain bikes. Primeira mountain bike produzida em massa pela Specialized nos Estados Unidos, em 1981. Com a crescente popularidade das mountain bikes, disseram que esse tipo de bicicleta foi a melhor coisa inventada no mundo do ciclismo. E isso foi citado no New York Times. Seu visual básico para a indústria resultou numa mudança total de imagem. Em 1982, Brian Skinner teve a ideia de criar a primeira suspensão de mountain bikes. Esse Brian teve um papel decisivo e muito forte, muito fundamental na produção em escala dessas mountain bikes. Sobretudo, que poucas pessoas sabem, ele foi um dos idealizadores do grupo Deore e Deore XT. Então, essa é uma informação bem categórica que quase ninguém sabe. Pelo menos foi a primeira vez pesquisando e fiquei sabendo. E ele também foi a pessoa que criou a primeira bicicleta full suspension, ou seja, com suspensão completa na dianteira e na traseira. No entanto, na década de 90, essas bicicletas viraram uma febre, porque elas eram usadas em quaisquer tipo de terreno, e a popularidade delas subiu bastante. Inicialmente elas foram criadas com aros 26,
Depois elas foram popularizadas com aros 29. Então, logo depois, as bicicletas os modelos dessas bicicletas mountain bike foram separadas em várias categorias, direcionadas pelo tipo de terreno que elas eram usadas: ciclocross, downhill, freeride, all mountain, trail, dirt jump, urbana, trail e a mountain bike touring. Em 1996, o mountain bike foi introduzido nas Olimpíadas de Atlanta, com um esporte de muito destaque, porém participaram da competição mais de 60 bikers, com ciclistas holandeses e italianos. Quem levou as primeiras medalhas de ouro do esporte na época foi Bart Brechtins e Paolo Peso. Além disso, o mountain bike ainda continua até os dias de hoje em destaque nas Olimpíadas. Da década de 90 para a década de 2000, o mountain bike passou a ser uma coisa mais conhecida, ou seja, todo mundo hoje conhece mountain bike. Se fala de bicicleta, pensa numa mountain bike. E todas essas competições que a gente falou existem ainda nas competições e são muito populares nos mundos de hoje. E hoje existe canais só para falar de mountain bike. Um deles hoje, só para falar de mountain bike não, mas todos os canais de esporte falam de mountain bike. Por exemplo, o canal do Red Bull, que fala sobre esportes radicais, ele sempre usa mountain bike. Nas descidas das montanhas dos Estados Unidos são descidas que, quando você olha a imagem, você fica sem ar. Eu cansei de passar por isso várias vezes quando eu olhava aqueles pequenos vídeos no Instagram que deixava a gente sem fôlego. A mountain bike mais cara do mundo custa $1 milhão. A 24K Goldstream Mountain Bike é a bicicleta mais cara do mundo. Também é conhecida como bicicleta gorda. Agora, a bicicleta banhada a ouro de 24 quilates. E até a sua garrafinha, que é chamada de squeeze ou caraminhola por muitas pessoas, ela também é banhada a ouro. Gente, eu não sei onde o cara vai andar com uma bicicleta dessa. Só para guardar dentro de casa. E ela é revestida com um processo de galvanoplastia para banhar ela a ouro. E só existe 13 bicicletas dessa no mercado. Já foram vendidas e todas elas customizadas. Todas elas têm aquele logotipo THSG. Ela foi decorada com mais de 500 diamantes negros e mais de 600 safiras douradas. E isso tudo foi usado para embelezar o logotipo do THSG. A maior distância percorrida de mountain bike é de 577 km por um australiano, Adrian Leon, em McLennan Park, Austrália, de 9 a 10 de outubro de 2015. Falamos aqui de alguns modelos, como é que foram criados, algumas bicicletas, como foi a inserção do esporte nas Olimpíadas. Depois a gente falou sobre as bicicletas, quem foi que iniciou aquelas bicicletas que tem hoje, inclusive com os grupos Shimano, quem foram os desenvolvedores. E assim, tem muita coisa legal, inclusive no artigo que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. No entanto, a mountain bike não é usada somente para competição, ela é usada para o dia a dia, inclusive é uma das bicicletas mais populares do mundo. Pessoal, se vocês gostaram, curte e compartilhe desse vídeo. Se você tem alguma história legal para contar do mountain bike, de alguma prática de esporte do mountain bike, envolvendo o mountain bike, bota aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E fala o que é que você achou, o que é que você gosta de ver, se vocês estão gostando desses conteúdos com curiosidades que eu estou colocando aqui no canal para vocês. E me fala, tá bom? Um abraço. Se tu gostou, compartilha, curte aí com os teus amigos. Um abraço e até mais.